O mundo que nós estamos vivendo, ele é montado para você não ouvir a voz de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. E você precisa ser muito disciplinado para saber fechar o celular, mídia social. Você vai ter. Não existe a possibilidade de você ouvir a voz de Deus sem investir tempo. Vamos dizer, nós só temos 24 horas. Eu creio, esse é o meu entendimento pessoal. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, um dos ativos mais importantes é a administração do nosso tempo. Essa é a coisa mais importante. A Bíblia mesmo fala, remindo o tempo, os dias são maus, nós precisamos ser muito sábios na utilização do nosso tempo. E muito do nosso tempo está sendo desperdiçado. Porque você precisa fazer uma coisa, porque eu preciso fazer isso, se eu não fizer não vai dar certo, porque o nosso tempo é usado em cima do medo, porque se eu não fizer, eu não vou ter. Nós somos estimulados com coisas a fazer coisas, porque se nós não fizermos, nós não vamos ter acesso, ou nós vamos ter, mas se eu não trabalhar. Então, é interessante que você vai precisar muita graça de Deus para resistir essa pressão que existe. Essa é a razão, porque é uma disciplina que você cria, e eu creio que são disciplinas que você diz, domingo é um dia de estar na igreja. Amém. Eu creio que isso é um tempo que você... Porque você diz, mas todos os dias eu digo da igreja, mas você... O que eu vejo muitas vezes? Se eu não for aqui, depois eu vou lá, depois eu troco para cá e você não faz nada. São disciplinas. Quer dizer, todos os dias é dia de ler a Bíblia. Não importa se você vai ler um capítulo, ou 10 capítulos, ou meio. Todos os dias é o dia de abrir a tua Bíblia e orar. Todos os dias é dia de orar. Essa é a disciplina do cristão. E a gente fica às vezes, mas eu não tenho... Meu irmão, todo mundo tem tempo de abrir a sua Bíblia. E com tempo de qualidade, dizer assim, você tem ali, Deus fala com você, você ora de coração, você põe o teu coração ali, todo mundo tem isso. E você vai perceber, quanto mais você andar perto de Deus, você vai querer mais. E aí deixa Deus se te dirigindo, você vai querer ler mais, você vai querer estar mais envolvido. É normal. Mas da mesma maneira que jejuar uma vez por semana é uma questão de disciplina, não. Você não precisa ouvir a voz de Deus. Isso é uma prática cristã. Tem certas casas que não saem, senão por meio de oração e jejum. Jejuar um dia não vai acontecer nada, ninguém vai morrer. Ficar uma refeição, 2 refeições. Amém. Eu me lembro que era pré-requisito de alguns, esses líderes. Eu não me lembro se é Wesley ou quem era. Algum desses homens do passado, que era pré-requisito dos ministros que ele ensinava, ele era, tipo assim, tinha discípulos deles, que eram ministros do Evangelho também, ele dizia, é requerido de um ministro do Evangelho, pelo menos jejuar 2 vezes por semana, não tem conversa, senão esquece. Amém. Amém. Amém? Então, aí você vai somando certas coisas. E nós estamos vendo como nós perdemos certas práticas. E nós estamos vivendo uma vida totalmente não consagrada a Deus. E nós perdemos o sabor e a identidade de dizer que nós somos povo de Deus. Por quê? Porque nós seguimos as Escrituras. Se você está em Deuteronômio 13 ou 12, é fácil de você ir para o 13, o 14. Então, se você já está em Deuteronômio, eu tenho um texto aqui. Deuteronômio 4. Amém, que eu passo por esse versículo, é um texto que eu fico impressionado. O livro de Deuteronômio é um livro bem interessante de se ler. Faz resumo de algumas coisas, bem... Amém. Sugestão. João também é um livro bem interessante. Apocalipse também. A Bíblia toda é um livro muito interessante. Versículo 1 diz assim: agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos
que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então ele está, Deuteronômio 4:1. Ok? Aí versículo 2 diz assim: nada acrescentareis. Lá em Apocalipse você ouve a mesma coisa, não aumenta, não acrescenta nada às Escrituras. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Ou seja, você não aumenta nem diminui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal, Peor, pois todo homem que seguiu a Baal, Peor, o Senhor vosso Deus consumiu no vosso meio. Amém. O povo de Israel estava acostumado a ver a terra se abrindo e as pessoas que se rebelavam contra Deus caindo. Eles viram a nuvem. Imagina você viver 40 anos com a nuvem da presença de Deus. A voz de Deus. Quando Moisés chegava na tenda, a nuvem chegava. Deus falava com ele. Trovões. Eles estavam acostumados em lidar com o Deus ativo, real, presente. Não um conceito abstrato. Hoje em dia nós somos crentes. Você tem um conceito mental. Nós perdemos a realidade que Deus é vivo, Deus é real, Deus existe. Não mudou nada. Ele continua sendo Deus sentado no trono. Aí o versículo 4 diz assim: porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estão vivos. Que alívio. Vocês que permaneceram fiéis, vocês estão vivos. Está escrito na Bíblia isso. Versículo 5: eis que vos tenho ensinado estatutos, juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então, Deus está instruindo, olha o que está dizendo, Deus está instruindo o povo de Deus, valores, princípios, leiam a Bíblia, não roubam, não faz assim, tragam os dízimos, vão na igreja, porque o que ele está dizendo, vocês vão entrar numa terra agora, que não tem esses costumes. E eu quero que vocês guardem o coração de vocês, para que no meio da terra que vocês vão, que são cheios de ídolos, idólatras, pagãos, amém? Fazem tudo, eles desobedecem, eles fazem o que eles querem. Vocês estão indo com um governo, com regras. E ele diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. O que te faz ser sábio diante do mundo é os valores cristãos que você segue. O que te faz ser diferente e te faz ser uma pessoa... Mas se você olha e diz assim, por que isso acontece? As pessoas me tratam assim, assim. Isso é porque, de alguma maneira, você está representando o reino de Deus. Ok? E junto com isso vem inveja e perseguição. Né? É interessante, é o conjuntinho. Sempre que você prosperar nesse mundo, você vai ter pessoas felizes com você e pessoas indignadas com você. Entendeu? E se você não quer perseguição, não queira ser abençoado. Amém? Por quê? E o problema é o seguinte, se você não quiser ser abençoado, você não vai ter a bênção e ainda vai ser perseguido. Então, amém, queira a bênção de Deus. Amém, lide com a perseguição. E ele diz assim, certamente, olha o que eles dizem, e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo as pessoas que ouvirem os costumes que você tem com família, quantas pessoas já dizem isso? Bah, tua família é tão ajeitadinha, né? Teus filhos são tão educadinhos, é tudo assim. Ah, eles vão na igreja, bah, tu vai na igreja, você segue isso, vocês não mentem, né? Olha o que ele está dizendo, os povos vão dizer, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Ele está dizendo, as pessoas vão dizer assim,
Eles são especiais. Eles parecem que têm um contato com Deus. Cada vez que eles oram, Deus responde. Deus é pessoal. E é isso que Deus estava fazendo. Deus estava se revelando à humanidade. E que nação há, que grande nação há, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho? Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias. Amém. O temor de Deus no nosso coração, todo o tempo. E aí fala do fogo do céu, do terremoto. Ou seja, você percebe que Deus estava se revelando a esse povo de maneira real, presente, com som, imagem, sinais, evidências de que Ele era real. Amém. E as pessoas que tinham alguns problemas, elas eram, amém, eliminadas do vosso meio. E é interessante toda essa história. E eu creio que nós precisamos voltar à realidade de que Deus existe. Né? A base da nossa fé, em Hebreus 11 diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você só pode se aproximar de alguém que você sabe que Ele existe. Amém. E nesse tempo corrido que eu comentei com os irmãos, que você precisa ser disciplinado em muitas coisas. Eu estava, acho que foi na segunda-feira, estava um dia de sol bonito, estava parado, tive a oportunidade de olhar para o céu. Às vezes é uma benção olhar, volta e meia você olha e lembra de alguns textos, né? Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas. Amém. Mesmo que era de manhã, não tinha estrelas, mas tinha nuvens, o céu estava azul. Amém. Deus, amém. Você vê Deus. A palavra de Deus diz em Romanos que você olha a natureza, você vê Deus. Mas o interessante é que eu comecei a orar, a conversar com Deus, e assim, é impressionante, né? O que Deus faz, a criação. E a sensação que me deu é que Deus estava ouvindo e vendo eu. Amém? E era tipo assim, essa para mim foi a grande realidade, assim, que existe realmente um Deus no céu que está olhando. Mas o que é extremamente interessante para a nossa vida, para a religião, que ensina um conceito só para você. Que você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas nós não conhecemos a Deus. Então, nós conhecemos de ouvir falar, porque Deus pede isso, mas certos momentos na nossa vida nós perdemos a ideia de que Deus realmente existe, que Ele está sentado num trono, e que Ele olha, os meus olhos passei para a terra, Ele está olhando. Amém? E aquele momento em que você olha assim, é como se você olha para Deus, está lá no céu, Ele está no céu, amém? Sentado num trono. E é como se você não olha para qualquer lugar, mas o teu coração, pelo Espírito, é como se o teu coração se volta para Deus. É o que a palavra de Deus diz. Cada vez que alguém se volta, e cada vez que você ora, cada vez que você, amém, agradece, amém, aprecia e honra e coloca a Deus, é como se o véu cai, amém, e você contempla a glória do Senhor. Está em 2 Coríntios. Mas para mim, o que eu queria adicionar nessa manhã, algumas coisas, é essa realidade. Isaías, ele viu o Senhor sentado num trono. João viu o Senhor. Se você olha lá em Apocalipse, João viu o Senhor. Quando Estevão foi apedrejado, estava sendo apedrejado, diz que o céu se abriu e ele viu Jesus de pé do lado.
Paulo ouviu uma voz quando ele caiu no caminho para Damasco. Jesus falou para ele, uma luz brilhou. Ele viu. Ou seja, Deus se manifestou para essas pessoas, onde eles enxergaram. Então, é difícil. Domingo passado, eu falei uma frase, Deus colocou no meu coração, né, aquela semana, ele disse, todos nós queremos saber coisas, mas poucos de nós estão querendo amar. Amém? Você quer saber, mas você não quer amar. Amém? Fé é no coração. Aqui na nossa mente, a religião está cheia de coisas, de regras que você tem que fazer, tem que aprender, que eu tenho que conhecer, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer. E Deus está querendo se revelar a você. Amém? Deus quer se revelar a nós. Deus existe. Amém? Deus é real. Amém? E o nosso relacionamento com Deus é com o coração, ele não é com a mente. O nosso coração, o nosso relacionamento com Deus é com o coração que se ama e com o coração que se crê. A mente é cheia de ideias. Então, Salmo 97. Como você sabe, amém, o nosso restaurante aqui não é fast food, ok? Aqui é restaurante que você senta e fica tempo sentado, ok? Quantos creem que nós precisamos ouvir a voz de Deus e o Evangelho? Amém, nós estamos vivendo um tempo extremamente complicado. Vocês saem desse lugar, vocês vão ser bombardeados com um monte de dúvida e incredulidade, e vocês devem estar sólidos na palavra de Deus. Então, Salmo 97 fala desse aspecto do Senhor. Reina o Senhor está sentado no trono. Tenta visualizar isso. Amém. Deus está sentado num trono, ok? Isso significa o seguinte. Tenta vir comigo agora. Amém. Deus está sentado no trono. A palavra de Deus nos sugere, cada vez que alguém se volta para Deus, você tem que se voltar para algum lugar, amém? Ou seja, é claro que Deus está em todo lugar, mas o nosso coração, existe um coração, o coração rendido, ele se volta para Deus. Amém. Você está fazendo alguma coisa, e você, Deus, me perdoa, ou Deus, É interessante como você tem essa sensação de coração. Isso se chama coração de arrependimento. Arrependimento se chama mudar de direção. Você estava indo numa direção e você... Amém. Nosso Deus está sentado no trono. Ele não está em qualquer lugar. Amém. Existe eu creio que é um tempo que Deus está nos chamando. Vinde a mim. Você tem que vir a Jesus. Você não é, eu ando com Jesus. Não, você tem que conhecer Jesus para fazer onde Ele está e ir até Ele. Você tem que ir até certo lugar. Então, o Salmo 97 diz, reina o Senhor, regozije-se a terra. Alegre-se as muitas ilhas. Então, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao redor. Então, olha o que você está dizendo, você tem nuvens e escuridão rodeiam a Deus, e que é esse aspecto que tem... Deus tem coisas que Ele vai fazer na terra, meus irmãos, que a nossa vã filosofia não tem capacidade de entender. Uma das coisas que nós vamos precisar entender nesse tempo do fim, onde é um tempo de grande engano, você vai ter que confiar muito no Deus que você conhece.
Domingo passado, eu falei, todos ele escolheu, disse uma frase interessante. A primeira coisa que aparece na tua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante que alguém pode dizer sobre uma pessoa. É o que o teu coração enxerga quando alguém fala de Deus. E as pessoas não têm isso. As pessoas não têm o coração, não tem nada. Amém? Você tem um monte de... E essa é a experiência que Jó teve. Amém? Jó teve assim, eu te conhecia, te ouvi falar. Amém? Você não tem essa sensação que tem certas pessoas que falam de alguém como se elas realmente conhecessem essa pessoa. E tem outras pessoas que falam simplesmente porque falam. Que nós sejamos aquelas pessoas que falam de Deus e conversam com Deus como alguém que conhece a Deus. Jó disse, meus olhos, de alguma maneira, os olhos dele se abriram. E os meus olhos enxergam. Eu estou vendo quem é Deus. Então, o nosso sentido, nós precisamos restaurar essa realidade que Deus existe, Ele é real, Ele está sentado no trono e Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele enxerga, Ele olha, Ele ouve, Ele executa o plano dEle. Tanto é verdade que nós oramos, venha o Teu reino e a Tua vontade. Ele tem uma vontade, Ele é real. Ele tem um plano. Ou seja, Ele é uma pessoa, Ele pensa, Ele tem uma mente brilhante. E nós precisamos nos relacionar com Deus como como alguém que é real, é um Deus vivo. Ele enxerga tudo, meu irmão. Pensa nisso, Ele está enxergando tudo que está acontecendo, tudo que você está pensando aí. Ele sabe o que passa no nosso coração. Essa é a capacidade de Deus, é um Deus todo-poderoso, Deus real, amém, tremendo. Ele é fiel e justo. Amém? Ele é justo, e aqui fala desse texto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, Ele não vai permitir o pecado ficar impune. Ele vai trazer justiça. E aí esse texto fala que o fogo do Senhor, o fogo vai adiante dele, e nós vamos ter tempo de juízo e desafio diante de nós. Amém? Mas no início do capítulo ele diz, te alegra em Deus, te regozija, porque o Senhor reina. Amém? Mas Ele vai estabelecer o reino dele, Ele tem um plano, tem coisas que vão acontecer diante de nós. Se você virar um pouco a página, na minha é virar a página, versículo 6 diz, os céus anunciam a sua justiça. E todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem imagens de esculturas. Então, vai ficar evidente pessoas que adoram a Deus e pessoas que servem outros deuses. Mas Deus odeia idolatria, meus irmãos. Sejam confundidos todos os que servem a imagens e esculturas e os que se gloriam dos ídolos. Prostrem-se diante deles todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Sião se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então, como eu disse, eu estou seguindo do que nós comentamos domingo passado. Deus odeia a carnalidade. Deus odeia. Então, se você está olhando, nós dizemos, Deus é um Deus que tem sentimentos fortes. Amém? Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. E nós criamos um certo ambiente ao nosso redor de que Deus é um livro, Deus é um método, Deus é um conceito que você estuda, vai na igreja, você nem sabe.
E tipo assim, que não, mas Deus muito pelo contrário, Ele é Deus, Ele é vivo, Ele está sentado no reino, Ele disciplina, Ele julga como um pai, Ele disciplina. O Senhor guarda a alma dos seus santos. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, dá louvores ao seu nome. Então, Deus nos chama. E o que nesse tempo onde você lê profecias, prognósticos ao nosso redor, amém, do que está acontecendo, do que não vai acontecer, do que deveria acontecer. Os nossos sentimentos, ou a nossa vida, nossas emoções estão sendo testados, porque nós temos certas ideias de que certas coisas não podem acontecer, outras não devem acontecer. Deus não faria certas coisas. Amém? E isso vai embaralhar o nosso sentimento, porque nós estamos sendo alimentados com tudo ao nosso redor, amém, com certas ideias, amém, que são, amém, tipo assim, Deus não ia fazer isso, amém. O Deus que eu conheço e as pessoas estão ouvindo certas coisas que nós não fazemos ideia, ou as pessoas não fazem ideia do que estão falando. Então, quando você olha esse salmo que diz assim, ele está rodeado de nuvens e escuridão, isso fala um pouco dos mistérios, é um mistério. Deus é muito maior do que a nossa vã filosofia, amém. E uma das coisas que vai nos ajudar nesse tempo do fim é você dar um passo atrás e não achar que você tem tudo sob controle. A religião ensina um tipo de relacionamento com Deus que busca o teu conforto, amém? Você acha o teu canto, amém? E nós achamos que nós estamos no controle do que está acontecendo na Terra. A religião vai dizer assim, você tem uma igreja que você participa, as pessoas reconhecem o teu lugar, você tem um certo, você quer ajudar, então você ajuda, tem o teu talento, você achou o teu lugar, você tem um bom emprego, você tem uma aposentadoria, você está com tudo mais ou menos, como se diz, sob o controle, né? Eu tenho recursos reservados, eu tenho a minha fé, né? Eu dou o dízimo, ou seja, eu cheguei num certo lugar, e mesmo nós estamos extremamente bem enganados, achando que nós estamos com tudo sabendo, e que a nossa vida está toda sob o controle, e tudo o que vai acontecer diante de nós. Então, o que nós vamos ver diante de nós é que os nossos confortos e as nossas ideias e os nossos conceitos vão ser sacudidos. Amém. Eles vão ser sacudidos. Jó questionou a justiça de Deus, dizendo, Deus, tu não pode fazer essa coisa. Quem é Deus que faz certas coisas que faz? E Deus diz assim, vamos conversar, Jó. E o que Deus mostrou para Jó foi o seguinte, Jó, tu está tentando argumentar com a tua visão de mundo, com o Deus que é criador do universo, o alfa e o ômega, que nunca teve, não tem princípio nem fim, Ele é. E aí, o grande senso de arrependimento que Jó teve foi assim, eu falei de coisas que eu não deveria nem acessar demais para mim, são muito elevadas. Amém. Nós vamos precisar aprender realmente o que significa confiar em Deus nesse tempo. Amém. Nós queremos uma religião que nos... eu gosto dessa igreja porque ela fala disso. Amém. Quem somos nós para avaliar pessoas? Isso é certo, esse pastor é bom, esse faz isso. O certo é isso. Amém. O certo é isso. Amém. É mesmo. Quem disse? Não, porque eu ouvi fulano e tal disso, porque na minha família assim. Meu irmão, as nossas
todos os nossos confortos e coisas que nós sentimos que nós temos tudo sob o controle e nós estamos baseando, vão ser desafiados por Deus, porque se não é algo que Deus iniciou, vai ser sacudido. Amém? Quando Adão ouviu a voz de Satanás, olha o que ele fez. Ele viu que ele estava nu, fez, amém. Primeiro ateliê criado na terra foi Adão e Eva, criaram um ateliê, folhas, amém. O primeiro ateliê, amém. Corte e costura, a primeira, na verdade não sei como é que amarraram as coisas. Okay. Eles vestiram, amém. Eles vestiram aquela roupa e aí Deus aparece. Adão, né? Meu irmão, Deus fala, Deus visitava, Deus vem, Adão, onde tu estás? E aí ele diz assim, ele se esconde, ele diz, eu me escondi porque eu estava nu e tudo mais, e Deus faz a pergunta que vale 1 milhão. Quem te fez saber essa informação? E meus irmãos, todas as informações que não vieram de Deus vão ser questionadas. É importante saber quem falou isso para você. E você precisa saber, eu ouvi isso porque a minha família sempre fez. Quem falou isso? E meus irmãos, são duas coisas que são chaves nessa hora. Quem te deu essa informação? E essa informação que tu tem, como é que você sabe que essa informação é verdade e da onde ela veio? Elas quais têm a mesma... Amém. Fé vem somente de ouvir a voz de Deus. Não importa, meus irmãos, se você tem acesso a uma informação, que ela pode até ser correta, se não veio de Deus, ela gera soberba e um antagonismo contra Deus. Então, qual é o segredo nessa hora? E por isso que Deus fala muito sério sobre falsos profetas, adivinhadores, amém, prognosticadores, falsos mestres, e é uma das grandes coisas que o inimigo usa nessa hora, é porque são pessoas não autorizadas por Deus, não foram, mas em função da sua soberba, eu também quero, eu também falo, estão falando coisas que não trazem o coração de Deus. Amém? Então, quem falou isso? E meus irmãos, nós precisamos dar muito valor à voz de Deus, que ela só chega ao teu coração, um coração humilde pelo Espírito Santo. Então, é um tempo de nós de temor de Deus e dos humilhar. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu vou ouvir a voz. Mas é um tempo, meu irmão, que nós precisamos nos humilhar e orar e dizer, Deus, não me deixa cair em tentação, livra-me do mal, fala comigo, amém? Eu quero ouvir a tua voz e a tua voz somente, amém? É a voz do bom pastor que nós ouvimos, porque é essa que vai nos sustentar nessa hora. Tudo o que não foi plantado por meu Pai será arrancado, Jesus disse, amém? Ou seja, tudo o que foi plantado por uma voz que não foi autorizada por Deus, que gerou alguma coisa, alguma informação, alguma coisa vai ser eliminada. Amém? E Deus leva a sério. E esse é o conceito. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia o mal. Amém? Então, os nossos sentidos, os nossos sensos, eles cresceram. E o que é arrogância e soberba? Nada mais é do que eu sei. Eu tive acesso à informação. Não veio de Deus. Amém? E Deus vai lidar com essa realidade. Amém? Você pode ler depois Deuteronômio 13. A Bíblia fala, Deuteronômio 13 fala dos profetas que falaram, por sua soberba, falaram coisas. Amém? Eu acho que é importante nós lermos. Deuteronômio 13.
O meu tema nesses dias tem sido assim, nós vivemos pela fé, nossa fé tem que estar fortalecida em Deus, e fé vem por ouvir a voz de Deus, e o tempo de maior engano, onde nós vamos ver outras vozes que vão tentar desviar o teu coração, e nós precisamos estar sendo preparados, e mesmo nós precisamos estar sendo preparados para não estar baseando a nossa vida em vozes. Amém? As pessoas tomam decisões em cima de vozes que não é a voz de Deus. Senhor. As pessoas deviam ter um temor de Deus, ter certeza. Amém? Muita coisa sendo feita levianamente. Versículo, Deuteronômio 13, 1. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal, ou isso vai acontecer, ou deve acontecer assim, e suceder o tal sinal, o prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecesse e sirvamos. Ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa positiva? Aconteceu mesmo. E ele diz assim, em função disso, vamos seguir outros deuses e abandonar Deus. Não ouvirás a palavra desse profeta. Né? Porquanto o Senhor Deus vos prova para saber se amais o Senhor. Que bênção é isso? O amor a Deus é o que vai eliminar. O amor a Deus é a coisa mais segura que tem de você estar ouvindo o que é certo nessa hora. É o teu amor a Deus de todo o coração. Amém. Quem ama a Deus conhece, amém, a Deus. Se amais a Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Versículo 5, esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia. Amém. Essas coisas são sérias. Amém. Deus falou isso. Meu irmão, você tem que fazer assim, Deus falou isso. As pessoas estão falando mal de pessoas, falando de coisas, tomando decisões. Amém. Esse não é um tempo. Então, se você quer algumas instruções, esse não é um tempo de ser leviano com a tua voz. Amém. Baseia as tuas escrituras. Se você vai afirmar alguma coisa, vê se as escrituras dão base para isso. Senão, amém. Deixa para as pessoas que foram chamadas por Deus para julgar certas situações. Testa as escrituras. A Bíblia nos chama para testar profetas, testar os espíritos. Amém? Nós estamos deixando passar muita coisa em nome da tolerância. Amém? Em nome do amor. Mas essa pessoa é minha amiga. Não importa se a pessoa é minha amiga. Ela falou uma bobagem. E você vai ver o que Deus fala sobre amigos aqui. Amém? Versículo 6. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu inimigo, que amas com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses, que não conheceste, dentre os deuses dos povos que estão em redor. Versículo 8, não concordarás com ele. Amém. No mundo que nós vivemos, amém, todo mundo tem que concordar com todo mundo. Não, Pai, em nome do amor, da tolerância. Como é? Amém. Deus acima de tudo, meus irmãos. E ele diz assim, não olharás com piedade, não pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Amém. Sério, amém, não vai sair matando o teu irmão, tua irmã, ok? Mas, meus irmãos, isso mostra quão sério é para Deus, Deus na sua graça, amém. Deus na sua graça, o Velho Testamento mostra para nós o rigor do que é o que o pecado causou e como Deus trata, a severidade do tratamento que Deus dá com o pecado. E aí você vê a graça de Deus no Novo Testamento. Graças a Deus que nós não estamos vivendo naquela época. Né? Mas isso é como Deus pensa, né? Porque qualquer coisa, e você pode ler o resto, tem outras coisas que diz, pessoas que incitam as pessoas a se desviarem de Deus, a falar uma coisa. Essa é a maneira como Deus vê. Deus tem porque Deus veio salvar o mundo disso, amém? E aí você vê pessoas jogando contra, amém? Deus veio trazer o ser humano que está, de alguma certa maneira, uma degeneração ao extremo,
o coração todo, amém, foi influenciado, está apodrecido por dentro, que só Jesus Cristo salva. Você precisa ter um encontro com Cristo, e as pessoas estão desviando as pessoas do encontro com Cristo. Amém? Como que Deus pode ficar assim? Eu mandei o meu filho, eu amei de tal maneira o mundo, e mandei o meu filho para que o mundo fosse salvo por ele, e as pessoas, amém, estão desviando as pessoas de seguirem até Jesus e encontrarem salvação. Jesus, amém. Jesus falou sério com os escribas e fariseus, ele disse: vocês são hipócritas, porque vocês ficam na porta do reino, não deixam ninguém entrar e ficam segurando as pessoas. Amém? Então, da onde vem esse lado de Deus? Amém? Esse lado de Deus. É um Deus que julga, um Deus que disciplina, um Deus que ama ao extremo. Da onde vem? Porque Ele tem um objetivo: salvar as pessoas. Amém? E se qualquer situação do ser humano, que com a sua lógica, com a sua familiaridade, tolerância, mas não vamos criar caso nessa situação. Se essa atitude significar pessoas vão ser desviadas da fé, ou por alguma coisa você gerar escândalo para que as pessoas não sejam salvas, Deus vai lidar com isso. E, meus irmãos, Deus vai lidar com esse mundo, porque esse mundo está cheio de pessoas. É um espírito anticristo, totalmente contra Deus. Deus não existe. Amém? E como nós dissemos, a religião do islamismo é uma religião totalmente anticristo. Ela nega que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio em carne para salvar. Amém? Ou seja, você vai direto no encontro, no cerne da questão. Amém? Nós estamos sendo treinados, meus irmãos, graças a Deus, porque nós conhecemos Emmanuel, Deus conosco, nós temos um encontro com Jesus, amém? Ele é real para nós, Ele veio no meu coração, você não pode perder, esse é o maior tesouro que nós temos, Cristo vive no nosso coração, amém? E esse é o testemunho que nós damos, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, porque Ele está no nosso coração, e meus irmãos, nós temos que seguir a voz de Cristo nessa hora, e proteger a nossa fé, e não sermos instrumentos na mão do inimigo, porque ele vai usar a nossa carne para desviar as pessoas e dizer assim, em nome da tolerância, da familiaridade, em nome de, meu amigo aqui, meu fulano assim, eu não quero criar casos com fulano, não quero criar casos. Jesus veio trazer divisão na terra, que as pessoas vão dizer, amém. E o que acontece, meus irmãos? Os nossos confortos, o cristianismo acomodado e confortável, onde você tem tudo sob controle. Eu tenho um bom emprego, eu tenho meu lugar na igreja, eu faço tudo. Isso tudo vai ser amontoado, amém. Porque a nossa alegria, o nosso conforto e a nossa fé está no céu, amém. Cada vez que você usa algo na terra como o teu destino final, você está perdendo a ideia do paraíso, está perdendo a ideia do céu. Isso é carnalidade. A religião aponta para essa terra, o Espírito de Deus aponta para o céu. Amém. Nós estamos indo para o céu. Amém. Eu estou indo para o céu, meu irmão. Amém? Eu estou indo para o céu. E você monta a tua vida para ir para o céu. Teus relacionamentos, a tua fé, a tua missão, tudo é em função de você ir para o céu e levar mais pessoas possíveis para o céu. Seja com a tua vida, seja com a tua voz. Essa é a tua missão na terra. Foi para isso que Jesus veio. Amém? E nós trabalhamos para gerar recursos, para avançar o reino de Deus, para semear no reino, para ver o reino avançando, para, de alguma maneira, seja investindo, seja pregando, seja nos envolvendo, pessoas estão indo para o céu. E mais do que isso, não sermos daquelas que vão escandalizar pessoas e fazer com que elas esfriem na fé. Ou seja, você avança e você... Paulo diz uma coisa, eu esmurro o meu corpo, eu mantenho a minha vida diligente para que, tendo pregado a muitos, não veio eu ser desqualificado. Então, eu quero ir para o céu. Eu quero que as pessoas ao meu redor vão para o céu. E eu quero viver uma vida cada vez mais que gere isso na minha... Amém. Dê um testemunho real de que Cristo vive, testemunhas da ressurreição, e ao mesmo tempo cuidar o máximo possível, porque na outra ponta
a minha vida ou algumas coisas que eu falo possam não estar desviando pessoas de ir para o céu. Amém? É sério, nós temos que andar no Espírito nessa hora. Amém? Quantas pessoas estão dizendo assim, não, Deus não faz isso. Quem disse, meu irmão, que Deus não faz certas coisas? Deus jamais faria isso comigo. Amém? Quantas pessoas falam isso? Então, é um tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus e dizer assim, Deus, ser propício a mim. Amém. Dá-nos um coração, amém, um coração humilde. A nossa função nessa terra é cada dia que o tempo vai chegando, nós andarmos mais perto de Cristo. Amém? Então, como a palavra de Deus diz, eu vou tentar ir encerrando, meus irmãos. Amém. Mas essa é a nossa função. Amém. Paulo instruiu Timóteo, prega, insta, quer seja oportuno, quer não, quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir, quer tenham tempo, quer não tenham, prega o Evangelho, porque virá um tempo que as pessoas não vão querer ouvir o Evangelho. Então, enquanto tem tempo, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. Pastor, normalmente, uma boa palestra para as pessoas prestarem atenção é no máximo 30 minutos. Os estudos dizem que a atenção das pessoas... Amém. Ok. Mas os estudos não estão falando da eternidade, estão falando de ter um público que gosta de ouvir e é entretido. Nós estamos falando de eternidade, amém. Nós estamos falando de céu, amém. Nós estamos falando de perdição eterna. Amém. Então não tem tempo para perder. Amém. Deus sabe, lembra, o que é bom, perfeito e agradável. Ele sabe o que é bom. Você já chegou em algum momento que você diz assim, se isso acontecer vai ser ruim. E você percebeu o que aconteceu e foi bom. Porque nós não sabemos o que é bom. O ideal seria que isso não acontecesse. Aí aquilo ali acontece e aí você vê, graças a Deus que aconteceu. Olha só, em função disso, olha só o que aconteceu. Abriu uma porta. E aí você diz, essa é a prova. E nós temos provas e mais provas e mais provas que nós não sabemos o que é bom. Essa é a razão. Porque são essas coisas que nós vamos ter que começar a aprender a descansar no coração de Deus e confiar nele e dizer assim, Deus sabe o que é bom, não importa. Amém. Mas uma das coisas que eu acho interessante, que as pessoas fazem, determinam para cá, que não pode chover porque vai estragar meu evento, Amém. O que importa, meu irmão? Amém. Deus, amém. O que importa? Chuva, amém. Chuva, vento, amém. Deus sabe o que faz. Amém. Eu fico realmente, sempre quando as pessoas falam isso, eu sempre fico pensando assim, sim, do outro lado tem uma pessoa que está pedindo por chuva, cristão também, que está precisando da sua horta, e aí nós estamos orando para não estragar isso. E eu falei assim, eu não vou me meter nisso, Deus. Assim, ó, eu vou mais pelo lado assim, ó, Deus, se cair um caldo, vai estragar meu sapato, minha roupa, vai ser uma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Né? Essa é a minha maneira de ver Deus. Essa é a maneira como eu me aproximo de Deus nesse assunto. Eu não vou dizer para Deus que eu determino que não chova. Por quê? Por causa do meu conforto. Como assim? Eu não sou assim. Eu estou dizendo de mim. Okay? Esse é o temor que eu tenho para lidar com Deus. Amém. Cada um pode fazer o que quer, mas é a minha função falar. Eu não faço isso. Amém. Eu sempre vou dizer assim, amém. Tem sempre a pessoa que está torcendo para o time ganhar e o adversário tem um cristão torcendo para o dele ganhar. Deus olha do céu, quem é que vai ganhar hoje? Amém. Porque meu povo está intercedendo, amém. Principalmente no nosso estado, amém. Que é dividido, né? Grêmio e Inter. Tem os cristãos colorados e os cristãos gremistas. Estão lá intercedendo para quem vai ganhar. Deus não pode, isso aqui é uma injustiça, é uma humilhação, porque está errado, porque tem erros e não sei o quê. E Deus está lá no céu dizendo assim, eu não sei mais o que fazer. Gabriel, me dá uma dica aí, né? O anjo, o outro, me dá uma dica, o que eu faço? Amém? Porque se eu agradar um, o outro vai achar que, amém, vai ficar chateado comigo. Amém? Deus não está pouco ligando para quem vai ganhar. E nós estamos, amém? Totalmente. Deus está pouco ligando para isso. Deus faz o que Ele quiser, amém? Deus se preocupa com pessoas, não com instituições humanas. Amém? Deus se preocupa com pessoas. Se acontecer alguma coisa
que sirva para alguém ser salvo, aí Deus está presente. Amém? Deus está presente. Aí Deus está presente. Mas pastor, eu tive uma experiência que fez assim. Meu irmão, amém. Você lida... De novo, eu não estou impondo nada para os irmãos, eu estou falando como eu creio que Deus faz. Nós estamos vivendo um cristianismo, está sendo vendido para nós para atender aos nossos interesses, nossos confortos e nos fazermos felizes. Mas o nosso cristianismo devia ser para fazer Deus feliz. E se nós fizermos Deus feliz, nós vamos ser muito felizes. Amém? Olha o que o salmista diz. Reina o Senhor, regozijai-vos, ó povos. Mas Ele habita numa nuvem escura. Ele vai vir e vai fazer coisas que você não vai entender e provavelmente não vai aceitar e não vai compreender. Mas é o juízo de Deus. Te alegra nele, confia nele. Amém? Amém? Ele vai julgar coisas e vai fazer coisas. São duas coisas importantes nessa hora. Tem uma parábola, a história do jovem rico, que está escrito ali jovem rico, mas na Bíblia está escrito o homem rico, um homem de posses. Amém? A gente disse que ele é jovem, ele era um homem. Amém? Então eu não sei se ele é jovem. Se você olhar, o título de cima fala do jovem rico e o texto bíblico está escrito um homem de posses. Então, ele pode não ser jovem. Então, um homem chegou para Jesus e disse, bom mestre. E aí Jesus logo disse, como assim? O que tu sabes sobre bom? Bom só existe um. Essa é uma área, amém. A bondade do Senhor é uma área que nós precisamos entregar por controle de Deus. Você diz, Senhor, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita. Porque quando o reino dele vier, a vontade dele vier, o tempo certo, a coisa boa, agradável e perfeita vai acontecer. O nosso conceito de bom não é o mesmo de Deus. Não é o mesmo. Então, quando você diz assim, Deus é bom todo o tempo que tem que fazer, você está cantando talvez um conceito certo, mas você não faz noção do que você está cantando. Porque se Deus fizesse o que você acha que é bom, amém, você estaria em maus lençóis. Amém? Então, para nós irmos tentando... Nós não podemos dizer para Deus não fazer o que Ele vai fazer. Amém? Porque só porque você não gosta, não entende, ou não quer, ou acha que não está certo. Que o teu reino venha, Ele é Deus, o Senhor reina. Amém? E Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Esse é um tempo de... Nós precisamos restaurar e ver essa soberania de Deus, a grandeza de Deus, o governo de Deus. Amém? A grandeza do nosso Deus, onde que nós temos que dizer assim, Deus, desculpa que eu falei assuntos demasiadamente grandes para mim. Amém? O texto que nós citamos de Salmo 131 diz assim, eu não tenho interesse em coisas elevadas demais. Assim, ó, Davi diz assim, Deus, o meu coração é humilde, eu fiz sossegar a minha alma. Amém? Essas coisas que são, se tu quiser revelar, amém. Nós precisamos ter um certo senso. Ao ponto de Pedro dizer para Jesus, não vai para a cruz, que isso não é bom. Amém? Por que Pedro disse para Jesus não ir para a cruz? Porque na lógica dele isso não era bom. Por isso que Jesus questionou aquele homem, o que tu sabe de bom? Amém? E o nosso conceito de bom, que a gente disse. E Jesus disse, sabes os mandamentos? A gente sabe muita coisa. Ele chegou para Jesus e disse, tenho observado todos eles desde a... Ok, uma coisa te falta. E foi onde... Amém. A nossa confiança em Deus vai até certo ponto, até que Ele fala uma coisa que nós não concordamos. Amém. É ou não é verdade? Inclusive o nosso senso de lealdade, de amizade com as pessoas abandonam os outros só porque falam que não gostaram ou não entendem. Amém? Nós perdemos o senso de fidelidade, de amor, de honra a Deus. Amém? Deus vai falar algo e vai fazer coisas que você não vai captar. Meu irmão. Nem o mais expert nessa terra vai captar e saber explicar. Esse é o nosso Deus. Deus vai fazer isso na terra. Porque Ele tem um objetivo, meu irmão.
salvar as pessoas. E para salvar as pessoas, Ele vai fazer o que for necessário. Amém? Amém? E os cenários que nós temos, por isso que se nós nos alegrarmos, e Jesus diz assim, alegrai-vos porque o vosso nome, você pode ter alegrias, ok, você gostar disso, mas a grande alegria é que o vosso nome está escrito no céu. E todo o reino de Deus e o que Deus vai fazer, o plano de Deus para essa terra, é para que as pessoas sejam salvas. E Deus vai operar. Então, o que é importante para você nessa hora? Não julga a profecia e o que está acontecendo e diz assim, olha o que Deus está fazendo. Por que Deus permite? Por que não se permite? Porque você vai ver coisas que, amém, vão deixar você, a tua mente um pouco. Porque o que acontece? Nós entendemos que Deus valoriza o nosso conforto. E nós estamos no controle, está tudo sob medida. E Deus vai desafiar, porque Ele vai fazer o reino dEle, vai trazer o reino dEle nessa hora. Amém. Ele vai desafiar. E o que vai acontecer? Vai exigir de nós, vai requerer de nós uma total confiança nele. Deus sabe, como Ele diz para Miqueias, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Amém? Nessa história, meu irmão, da nossa caminhada, eu quero ir concluindo, falando algumas coisas. Nessas alturas do campeonato, a nossa casa já devia estar sobre a rocha. Amém. Se não está, amém, que Deus te dê a graça de recuperar tempo, já é hora de estar com a casa sobre a rocha. Lembra a história dos 3 porquinhos? Irmão? Quando veio o lobo mau, amém, já estava vindo. Amém. A casa, as pessoas estão construindo suas casas com feno, com palha, e as pressões e os dias maus diante de nós vão, as pessoas que não estão sólidas na sua fé vão questionar Deus, amém, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, mas elas, amém, têm uma fé de feno, amém. Tipo assim, quando uma pequena aprovação em um teste te derruba, é porque você, de alguma maneira, a tua fé é fraca. Então, como eu disse, você não pode, e não deveria, e não ouse, amém, querer dizer para Deus o que Deus tem que fazer nessa hora. E uma das coisas que você tem que cuidar, Deus vai fazer certas coisas, Ele vai corrigir pessoas, Ele vai disciplinar pessoas. Não tenta orar para Deus reverter isso, deixa Deus fazer. Amém. As pessoas estão orando contra a vontade de Deus muitas vezes. Deus está corrigindo, disciplinando alguém, amém, deixa Deus fazer. Porque na nossa cabeça, não pode, Deus, que horror, como é que tu permite isso? Na nossa mente. Tudo ao nosso redor está nos provocando a agir com pânico, medo, estresse, e nós estamos perdendo o senso de confiança e de segurança. Nós vamos ver coisas ao nosso redor falhando e caindo por terra. Amém? Nós já estamos vendo, amém? Vai ter. Mas aquele que construiu a casa sobre a rocha, amém, ela vai permanecer inabalável. Amém? De alguma maneira, os nossos sentidos muitas vezes têm sido embotados e nós estamos perdendo a capacidade de enxergar. A sensação que dá, meus irmãos, a sensação que eu tenho é que o tipo de cristianismo que nós estamos vendo é um cristianismo que você quer ter tudo o que o mundo tem, põe um pouquinho de Jesus no meio, amém, você faz isso aqui. Não, o caminho que Jesus tem para nós é um caminho totalmente diferente. Nós somos ETs nessa terra, nós somos cristãos, amém. Nós pensamos diferente, agimos diferente, movemos diferente, nós fazemos tudo diferente. Amém? Então lembra que o reino de Deus é cercado a nós e Jesus, Paulo quando escreve, ele diz que o Espírito de Deus, ele vai mover nos nossos corações e vai nos revelar o que Deus tem preparado para nós,
Mas o homem natural, ele vai resistir, ele não vai querer, ele não vai entender. Por que que o homem natural resiste? Porque ele não entende. Ele não aceita, ele não capta. Então, guarda isso no coração. Uma das marcas que nós vamos ver nesse tempo diante de nós. Confiança e fé é exatamente necessário porque você naturalmente não entende o que está acontecendo. E você vai ter que lidar com isso. Essa é a nossa fé. Porque fé tem a ver, nós não andamos pelo que nós vemos, sentimos, ouvindo por sentido natural, nós andamos pela fé, nós andamos por uma outra força. Amém? Nós andamos pelo nosso coração, nós sabemos, amém? Não faz sentido tudo. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja pasto, amém? Todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele é o Senhor, eu me alegro em Deus, eu me regozijo em Deus, que Ele reina e Ele está atuando, e Ele está usando da sua prerrogativa de ser Deus e agindo na terra, e provavelmente eu não vou captar tudo o que vai acontecer. Amém? Resumindo. Amém? E nós vamos precisar confiar em Deus. Confia nele, descansa, ouve a voz dele e Deus vai cuidar de você. Amém? Amém? Isaías fala, trevas cobrem a terra, mas a glória do Senhor, nós vamos ver as duas realidades se manifestando nesse tempo. Então, como eu disse, amém, nós temos falado certas coisas, seria bom que isso acontecesse. Talvez não, aos olhos de Deus. Ideal se isso não acontecesse. Por que aconteceu isso aí? Não é bom, não vai ser bom, ou que pena que isso aconteceu, ou o que seja. Amém. Quem disse isso para ti? Amém. Confia em Deus. Eu tenho um bom plano e eu estou operando na terra. Nós vamos precisar confiar em Deus. Mas nós vamos precisar confiar na voz de Deus. Lembra, a voz da religião, a voz desse mundo vai apelar para as tuas emoções e para os teus sentidos, vai fazer sentido para você. A voz de Deus vai requerer fé. Amém. Então, o que acontece? Nós vivemos porque nós amamos a Deus. Amém. Deus faz coisas, meus irmãos. E eu estou realmente sem pressão, mas finalizando. Deus faz coisas e fará coisas que nós não entendemos, não vamos entender e talvez nunca vamos entender. Mas Ele é Deus. Esse é um lado de que Deus existe e você precisa, essa é a razão porque você precisa crer. Esse texto de Salmo fala dos juízos de Deus, o que Ele vai trazer na terra e vai julgar. É algo que vem da lógica de Deus, muitas vezes. Que muitas vezes nós não... É como se assim, a nossa capacidade de processamento da nossa mente não consegue entender tudo o que Deus faz e fará. E nós vamos precisar confiar em Deus como nunca antes. Amém. Testar a nossa fé. E é talvez o meu último texto. Então, Provérbios 3. Algo vai começar a acontecer, amém, no nosso coração, no que Deus está movendo, amém. Deus está preparando as coisas para a volta do Filho dele. Esse é o cenário que nós estamos vendo. E Deus, no seu infinito amor, na sua graça, Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele está movendo, Ele está preparando, Ele está agindo. E se você quer alinhar o teu coração com o coração de Deus, você vai ter que, de alguma maneira,
fazer um reset na tua mente, ou resetar essa ideia que nós temos que tudo o que Deus vai fazer até o final do tempo vai beneficiar os meus confortos, e eu vou estar no controle, e vai sair tudo do jeito que eu estava mais imaginando, vai ser bem assim, eu achava que ia acontecer bem isso, né? Eu sabia que o anticristo era fulano de tal, e isso mais. Amém? Amém? As conversas que nós temos. Até aqui, meus irmãos, nós temos criado, e porque ele afeta o nosso senso nas emoções e a nossa carne, um senso de criar um mundo nessa terra, onde nós estamos acomodados e bem confortados, e você diz assim, de uma certa forma, bem-sucedidos. Mas o que nós vamos ser desafiados pela soberania de Deus nessa hora. Amém. Deus vai fazer coisas sem perguntar para ti. Amém. Amém. E você vai ter que aprender a confiar em Deus, sabendo que Ele é fiel e justo. Amém. E Ele é bom, e tudo que Ele faz é perfeito no seu devido tempo. É bem provável que a gente vá se sentir meio perdendo o controle das coisas, naturalmente falando. Mas eu tinha tudo sobre. E vai gerar um certo desconforto na nossa vida. Amém. E nós gostamos tudo mais ou menos, né? E Deus está nos tirando, meus irmãos. É uma das coisas que nós vamos ver. Deus está mexendo com o nosso coração, tirando a igreja desse ambiente ou dessa área de um cristianismo carnal para um cristianismo espiritual. A nossa carne puxa aqui para baixo, para um senso de amém. Onde nossa vida se satisfaz aqui nessa terra. E nós vamos começar a realmente, como aqueles homens de fé, a galeria de fé, que diz, eles contemplavam algo superior, tinha algo. Amém. A fé cristã, amém. O que Deus vai fazer no meio da igreja, amém, nesse tempo, Ele vai fortalecer a nossa vida, nós vamos levantar os nossos olhos, nós vamos, amém, de alguma maneira, ver Deus se movendo como nunca antes, amém. Mas vai requerer de nós uma total confiança, Ele vai fazer do jeito dEle, amém. O Senhor reina, amém. E é por isso que nós nos alegramos, amém? O Senhor reina, está sentado no seu trono, e é por isso que nós nos alegramos. E nós nos alegramos com o que Ele se alegra. Então, existe um certo senso. Então, eu estou expondo algumas coisas para você montar um pouco o quebra-cabeça do ambiente que eu creio que nós estamos vendo diante de nós. Um certo sentido de que Deus está preparando a terra. Montando, amém. Isso significa a ordem mundial, guerras, mexidas, amém. Deus está preparando as coisas para a volta do seu Filho. E nós não podemos deixar nossas emoções serem afetadas, a nossa mente carnal. Criar em nós um certo sentimento de insegurança e incerteza, amém. Muito pelo contrário, esse é um tempo onde nós vamos estar mais seguros e mais certos na nossa fé, se nós buscarmos o reino em primeiro lugar. Amém. Deus é um Deus que vai levar adiante o seu reino. O seu nome vai ser forte, mas não é o meu plano, não é o plano dele. Ele tem a igreja, Jesus vai edificar a sua noiva, que Jesus está sendo preparada por Deus. Então, você começa a perceber que tem um plano maior, tem um Deus que enxerga, que vê, que sente, que está se movendo, e é um chamado nosso a nos voltarmos para Ele. Amém. O nosso coração nos voltar e nos alinhar com Ele, amém. E menos encher a nossa cabeça de teologia e informação,
amém, que só ensoberbece, que só bloqueia a nossa vida. Então, Provérbios 3 é o texto que nós estamos nos dirigindo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoia no teu próprio pensamento. Esse é um texto que a gente aprendeu cedo na Bíblia, na nossa vida cristã. Mas mais do que nunca, é um texto super, extremamente verdadeiro e real. Não te apoia no teu própria mente, nos teus próprios conceitos, no teu próprio entendimento. Reconhece Deus. Tem umas versões que te submete a Deus em todo o tempo. Isso se chama reconhece a Deus. Te submete aos planos de Deus, mesmo que você não entenda. Ele está dizendo, confia em Deus, não tenta entender com a tua mente, com as emoções, com o que o mundo está fazendo e que tudo mais, mas te submete a Deus, treina isso, confia e obedece, te submete a Deus. Teme ao Senhor. Ele fala assim, Ele endireitará as tuas veredas.